Oi, meus amigos, tudo bem? Então, estou improvisando hoje, estou gravando aqui do meu celular, forma improvisada, porque para tentar acalmar vocês, mas não é um acalmar de uma maneira que vocês fiquem despreocupados, não. Ou seja, é um acalmar para que nós liguemos o sinal, o alerta amarelo relativo ao coronavírus, tá? Parece que hoje foi dado o primeiro paciente com teste positivo para o coronavírus, que veio da Itália. Sabemos que o coronavírus na Itália ele tem se manifestado de uma forma bastante atípica, porque as autoridades sanitárias italianas ainda não conseguiram identificar qual seria o paciente, o primeiro paciente que começou a transmissão. Ninguém sabe ainda quem foi, pensou-se no religioso, mas descartou a possibilidade de ser esse religioso. E, de certa forma, quando você não consegue identificar aquele paciente que começou o processo de transmissão da infecção, você acaba tendo uma certa dificuldade, então, de monitorar todos aqueles pacientes que ficarem em volta. Ou seja, realmente o que está acontecendo na Itália agora no momento é bastante preocupante, porque as autoridades sanitárias não conseguem mapear o local do início da infecção e, consequentemente, fazer a quarentena daqueles possíveis pacientes que vieram a ser infectados, diferentemente da China, né, que tem feito um trabalho bastante ativo, preciso e eficaz no combate. E parece que hoje tivemos o primeiro caso de coronavírus confirmado em teste, que precisa ainda ir para a contraprova, ou seja, é um teste positivo, não tem uma confirmação absoluta ainda desse caso. O Ministério da Saúde está fazendo a contraprova, mas de um paciente que veio da Itália, mas existe uma chance muito grande de nós estarmos vivenciando o primeiro caso confirmado de coronavírus, tá? Ainda vai ser confirmado, precisa dessa contraprova do Ministério da Saúde, mas é um sinal amarelo, ok? E eu recebi uma enxurrada de mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram também, muitos pacientes nos perguntando o que fazer nesse caso, né? Quais são as medidas necessárias para serem tomadas, se existe vacina para coronavírus. E eu os expliquei que não tem vacina para coronavírus por enquanto. As vacinas estão sendo pesquisadas, tem uma vacina que é uma metodologia nova, que é o uso do RNA mensageiro, onde você pega um plasmídio, que é como se fosse um vírus, e você introduz o vírus do coronavírus nessa estrutura, e em contrapartida essa estrutura começa a produzir uma forma de informação chamado RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele, por sua vez, ele pode ser injetado no paciente para que as próprias células do paciente venham a produzir proteínas que venham ativar o sistema imunológico e combater então o coronavírus. Mas é algo que ainda vai demorar um pouco. Realmente essa técnica é uma técnica de rápida produção e que parece que os institutos de pesquisa estão correndo contra o tempo para que isso aconteça, mas não é para esse momento, tá? O que pode ser feito justamente são as medidas preventivas. Quem assistiu o nosso canal viu o último vídeo que eu falei sobre o coronavírus, onde eu falo que não existe vacina específica para o coronavírus, mas nada impede dos pacientes que fazem parte do grupo de risco, ou seja, pacientes imunodeficientes, pacientes idosos, crianças pequenas, se vacinarem contra germes respiratórios, contra o vírus da gripe, contra germes respiratórios como o pneumococos, o hemófilos influenza em alguns casos específicos, e também contra a coqueluche, porque o vírus do coronavírus ele atinge boa parte a árvore respiratória, e se você não tiver os anticorpos necessários contra as infecções oportunistas que vêm junto com as infecções virais, você pode complicar com essas infecções bacterianas, né? Então, se você realmente não se vacinar contra o pneumococos, contra o vírus da tipos de bactérias respiratórias, hemófilos, a coqueluche, que é a Bordetella pertussis, realmente você pode complicar, não que seja uma regra, mas se você puder,
se proteger contra esses germes, fazendo essas vacinas, realmente vai ser uma proteção adicional. Não existe uma proteção específica, os antirretrovirais ainda é um pouco discutido, a sua eficácia, mas muitos serviços estão fazendo os antirretrovirais a partir do momento que confirmam o diagnóstico do coronavírus e a monitorização do paciente. Agora, lembrando que o índice de morte não é tão grande, realmente é algo bastante expressivo, 3% de mortes sempre é algo de se preocupar, porque são 3% de pessoas que pegaram o coronavírus e morreram, então, em termos de incidência desse vírus, realmente é algo de se preocupar, mas não é tão grande. Então, se por acaso você tem alguma suspeita, você deve procurar imediatamente seu médico, e esse médico vai te, então, encaminhar para um centro de referência, tá? O problema do coronavírus é que ele não é transmissível, ele é transmissível, ele é transmissível até quando ele não dá sintomas, ou seja, você pega o coronavírus e durante aquele período de incubação, que ele pode durar de 3 a 7 dias, você pode transmitir o coronavírus sem ter absolutamente nada, ou seja, sem ter sintomas nenhum. Então, assim, a minha recomendação pessoal para os meus pacientes, com uma concentração muito grande de pessoas, uma quantidade grande de pessoas, use máscaras, tá? A máscara bico de pato é aquela máscara que melhor protege, a máscara bico de pato. Em lojas de produtos médicos você vai encontrar com facilidade a máscara bico de pato, que é aquela máscara que fecha totalmente a sua boca, as suas vias respiratórias, e realmente vai ter uma proteção muito grande. Um outro problema também é a contaminação das mãos, ou seja, sempre lave as mãos. Compre um alquinho, um gel álcool a 70% nas farmácias, e higienize suas mãos constantemente, porque o problema é quando a gente contamina a nossa mão, e aquela mão contaminada, ela vai para uma mucosa, ela vai para a boca, ela vai para o nariz, ela vai para os olhos, ela vai para outras mucosas também, ou seja, todas as mucosas são transmissíveis, inclusive as genitais, tá? E você, sem querer, com uma mão contaminada, você se contamina então com o vírus, tá? Isso vale também para o vírus da gripe, não só o coronavírus, mas o vírus da gripe ele pode ser transmitido através de mucosa. Então a higienização das suas mãos com álcool a 70 gel é muito importante, tá bom? E evite ambientes com grandes aglomerações. Infelizmente, nós estamos acabando o carnaval, muitas pessoas se racionaram, houve muita troca de material biológico, por assim dizer, tá? E ainda mais com um voo direto, voos diretos que nós temos da Itália para o Brasil, ou seja, um brasileiro com muita facilidade, ele chega a Milão, no norte da Itália, que é o lugar onde está acontecendo o coronavírus, né? Milão, que é o principal aeroporto, ele pode chegar a outros aeroportos também do norte da Itália e vir ao Brasil, né? Então, muitos italianos vieram para cá, para o Brasil, muitos italianos podem estar sendo portadores do coronavírus assintomáticos e, infelizmente, vieram para se divertir no carnaval e muitas pessoas podem ter contraído o coronavírus e podem estar transmitindo, inclusive, o coronavírus sem sintomas, tá bom? Não é para todo mundo ficar desesperado, eu acho que, particularmente, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso, mas para que a gente minimize o máximo por pessoas contaminadas, a minha indicação é essa. Primeiro, higienizar as suas mãos constantemente. É muito importante com álcool 70 gel. Compre na farmácia isso e carregue isso no bolso. A todo momento, higienize sua mão. Se por acaso você precisar frequentar transporte público, tudo bem, mas use uma máscara. É a minha recomendação também. Máscara bico de pato. Tá? A melhor máscara que tem é a bico de pato. É aquela que protege, tem uma proteção maior. Evite aglomerações. Tá? Se você, por acaso, puder, durante um período, evitar locais de grandes aglomerações, evite. Porque isso realmente vai ser muito importante para a sua qualidade de vida. E a qualquer sintoma, procure o seu médico de confiança.
porque ele vai poder fazer um diagnóstico mais preciso e vai poder encaminhar você para uma unidade de referência para que você trate aqueles sintomas respiratórios e confirme ou não a presença do coronavírus. E se você faz parte do grupo de risco, mesmo não havendo vacina específica para o coronavírus, é importante que você se vacine contra vírus e bactérias causadoras de doenças respiratórias. Então, se por acaso você puder se vacinar contra pneumonias, contra gripes, contra coqueluche, é muito importante. Nós temos a vacina quadrivalente contra a gripe, que tem 4 tipos de vírus da gripe. Tem a vacina de antipneumocócica 23 valente polissacarídica, muito importante. A vacina 13 conjugada pneumocócica também contra o pneumococos. E temos a vacina anti-hemófilos influenza em casos especiais. A vacina anti-hemófilos influenza é dado mais em criança. O efeito imunizante da anti-hemófilos em outros grupos ainda é questionável, mas você pode se vacinar porque mal não vai fazer, tá? E tem a vacina também tríplice bacteriana acelular, que você tem um componente da Bordetella pertussis, que é a bactéria que causa coqueluche, que é uma doença respiratória. Então, se por acaso você puder se prevenir dessas doenças respiratórias, você vai estar se protegendo também contra complicações, possíveis complicações do coronavírus, principalmente se você é imunodeprimido, se você é uma criança pequena, se seu filho é uma criança pequena, ou se você é idoso acima de 65 anos, acima de 60 anos, né? 60, a gente fala 65, mas acima de 60 já tem que tomar cuidado, tá bom? Olha, pessoal, calma, terça-feira nós estamos... Não, terça-feira não, perdão. Quinta-feira nós estaremos ao vivo no nosso estúdio do Brasil Sem Alergia. Mande suas perguntas e vai ser um prazer poder respondê-las, tá bom? E vamos ter calma. Eu acho que o momento é de reflexão, o momento é de racionalizar essa situação. Desespero não leva a gente a lugar nenhum, tá? Precisamos racionalizar, precisamos tomar as precauções devidas e entender que tem muita doença que mata muito mais do que o próprio coronavírus, né? A dengue teve um período aí que matou muito mais do que essa porcentagem, 3% de pessoas mortas por causa do coronavírus. São números grandes, 3% de pessoas, são pessoas que morreram, ou seja, a gente tem que levar isso muito a sério, porque é muita gente morta. Se morre um, a gente já fica realmente muito preocupado com essa situação, né? Se morrem milhares, 3% que equivalem a milhares de pessoas, é realmente muito mais preocupante. Então precisamos realmente tomar todas as condutas necessárias para que a gente consiga conter esse vírus aqui no nosso país. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, tá? Um bom final de carnaval, uma boa quarta-feira de cinzas, juízo. Estamos às ordens do Projeto Brasil Sem Alergia. Fique com Deus. Obrigado.